E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo e um pré-jogo bem especial porque nessa quarta é final de Copa do Brasil, Corinthians contra Vasco na Neoquímica Arena, é o jogo da ida aí, nem dá tempo de comemorar a classificação contra o Cruzeiro. Já tem aí a final da Copa do Brasil. O Corinthians que está há 8 anos sem ganhar um título nacional. A última vez o Brasileirão de 2017. Então temos a chance aí de voltar a ganhar um título nacional. Seria o tetra da Copa do Brasil. Então, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto. E tá aí o possível time: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Martinez, Maicon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, Memphis, Depay e Yuri Alberto, né? A prévia de escalação que eu vi é com esse time aí, tá? Com a chance do Garro voltar ao time titular. E talvez sobre para o Carrijo, né? O Carrijo que nesse final aí de ano, final de temporada, aliás, o segundo semestre do Carrijo, principalmente depois da lesão que ele sofreu, o Carrijo não vem apresentando um bom futebol, né? Então, talvez o Carrijo acabe começando aí do banco de reservas, tá? Então esse é o possível time. Tem o Ranieri também, que tá voltando. Pode ser que o Ranieri inicie jogando, tá? Mas esse é o possível time do Corinthians para enfrentar o Vasco. Bom, agora vamos com o retrospecto. Mas o retrospecto que eu vou mostrar é esse aqui, galera. Retrospecto de mata-mata, meus amigos. É isso aí, tá? Como é o mata-mata, final, então vamos falar de Corinthians e Vasco, pegar o retrospecto do confronto em mata-mata, beleza? E tá aqui, Corinthians leva ampla vantagem em duelos mata-mata contra o Vasco. Pois é uma surra do Corinthians contra o Vasco em mata-mata, tá, gente? É uma surra do Corinthians. E tá aqui, ó, pra vocês verem. Tá aqui, ó, relembre abaixo todos os duelos Corinthians e Vasco em mata-mata, beleza? Então vamos lá. O último foi a Libertadores de 2012, as quartas de final, o Corinthians eliminando o Vasco, né? 1 a 0 no agregado, gol do Paulinho no Pacaembu, né? Então, fazia 13 anos que Corinthians e Vasco não se enfrentavam no mata-mata, e o último bem especial para nós na campanha do título da Libertadores, né? Aí teve a semifinal da Copa do Brasil 2009, pois é, foi 1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Pacaembu. O Corinthians avançou porque na época valia a regra do gol fora de casa, né? O Dentinho marcou no Maracanã, foi 1 a 1 e o Corinthians avançou para a final da Copa do Brasil, onde foi campeão contra o Internacional. Aí teve a Copa Sul-Americana 2006, primeira fase, o Corinthians também avançou. 4 a 1 no agregado, hein? 1 a 0 no Rio e 3 a 1 Corinthians em São Paulo. Aí teve o Mundial de Clubes de 2000, né? Jogo único, 0 a 0 e nos pênaltis o Corinthians venceu por 4 a 3, né? A única final aí entre torneios nacionais, internacionais, né? É a única final Corinthians e Vasco na história até chegar o momento agora da Copa do Brasil, né? E o Corinthians foi campeão mundial. E detalhe, né? O Corinthians, a camisa da temporada de 2025 é uma homenagem da camisa em 2000 que o Corinthians foi campeão mundial em cima do Vasco, né? É uma coincidência aí. É a mesma camisa, vocês estão vendo aqui, eu acho, né? Dá pra ver o Corinthians, a mesma camisa de 2000, usando agora em 2025. Em uma homenagem ao primeiro título mundial, né? E agora voltamos a uma final de campeonato contra o Vasco no Maracanã com a mesma camisa, né? Tomara que dê certo uma segunda vez. Aí tem a Copa do Brasil 95, semifinal,
e o Corinthians atropelou o Vasco 6-0 no agregado, meus amigos. 6-0, um 5-0 no Pacaembu. É a maior goleada do Corinthians na história contra o Vasco. Esse 5-0, semifinal da Copa do Brasil de 95. O Corinthians também foi campeão, tá? Detalhe, né? Das 3 Copas do Brasil que o Corinthians já tem, pegou o Vasco na campanha em 2, né? 95 e 2009, né? Só não pegou o Vasco em 2002, né? O ano do bi. Torneio octogonal Rivadavia Correia Meyer em 53, uma semifinal, e o Vasco avançou. Tá certo isso? Foi 4-2 Vasco na ida e 3-1 Corinthians na volta. Foi 5-5 no agregado, e por que o Vasco avançou? Não sei, mas tá aqui que o Vasco avançou. E parece que é a única vez que o Vasco eliminou o Corinthians no mata-mata, esse torneio octogonal em 53. Bom, e teve um muito especial aqui, a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, tá? Que o Corinthians foi campeão, mas o GE tá dando uma informação errada, tá? Porque não foi em 29. Tá? Foi em 1930, beleza? Isso aqui. Foi em 1930. O Corinthians venceu a ida 4-2 e na volta fez 3-2. E o GE não tá contando a Florida Cup de 2017. Pois é, a Florida Cup 2017, o Corinthians também venceu o Vasco. Se não me engano, foi 4-1 pro Corinthians aquele jogo, né? Seguinte, galera, essa Taça dos Campeões aqui, que o GE tá falando, que foi em 1930, tá? Isso aí é bem especial pra história do Corinthians. Pois é, eu vou mostrar aqui, ó, um negócio no site do Corinthians. Sim, eu tô no site do Corinthians. Eles postaram isso aqui no site em 2021, tá? 2021 foi isso aqui no site. E tá aqui, Corinthians conquista Taça Apeia e se tornava o campeão dos campeões. É isso mesmo, né? Isso que o GE tá falando aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Essa taça aqui, ó, que o Corinthians venceu contra o Vasco. O que aconteceu? Em 1930, teve essa Taça Apeia, que tá aqui, né? E a Apeia era a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Inclusive, organizava o Campeonato Paulista na época, né? É o que aconteceu. A Apeia realizou um torneio entre o atual campeão paulista, na época, o Corinthians, e o atual campeão carioca, o Vasco, que ganharam o estadual em 1929, né? Então, foi, digamos, um torneio, uma Supercopa do Brasil, vamos dizer assim. Era o campeão paulista pegando o campeão carioca numa melhor de 3 jogos, né? E o Corinthians venceu o Vasco. Venceu 4-2 na Fazendinha e 3-2 em São Januário. Inclusive, o Vasco abre 2-0 em São Januário e o Corinthians consegue uma virada histórica para 3-2 e conquista a Taça Apeia. E é o que aconteceu. O campeão paulista venceu o campeão carioca nessa Taça Apeia. O Corinthians venceu o Vasco. Graças a isso, o campeão paulista vencendo o campeão carioca, o Corinthians ficou com essa alcunha, o campeão dos campeões, né? Aí, vamos abaixo aqui pra ver o negócio. Olha o que tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Bem nesse último parágrafo aqui, ó. A alcunha, o campeão dos campeões, foi tão importante, na época, no caso, que foi eternizada no hino do Corinthians, né? A composição do Lauro Dávila, né? Foi feita em 51, o hino do Corinthians, e o Lauro Dávila colocou o trecho campeão dos campeões no hino do Corinthians, né? Não começa? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões? Então, esse trecho campeão dos campeões foi por causa de um título que o Corinthians ganhou em cima do Vasco em 1930, né? A Taça Apeia. O campeão paulista vencendo o campeão carioca e aí ficou o campeão dos campeões, né? Então tá aí a história de Corinthians e Vasco, meus amigos. Inclusive, os jornais da época colocaram o Corinthians como o campeão do Brasil,
né? O campeão paulista vencendo o campeão carioca. E basicamente era só campeonato paulista e carioca que importava naquela época, né? Então era o campeão paulista vencendo o carioca, então o Corinthians ficou com esse negócio, né? O campeão do Brasil, pros jornais da época, né? Mas claro, a gente não fala que é campeão brasileiro desse ano. O nosso primeiro título brasileiro é em 90, né? Enfim, mas tá aí a história Corinthians e Vasco, o campeão dos campeões presente no hino é por causa de um título ganhado em cima do Vasco. Aí vocês veem aí que o Vasco é um freguês histórico do Corinthians, porque mata-mata os caras sofrem contra a gente, né? Sofrem. Enfim, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Corinthians chega à final da Copa do Brasil sem lesionados, mas com 8 pendurados. Sim, os cartões amarelos não zeram pra final, tá? Não zeram. 8 jogadores estão pendurados. Vamos mostrar aqui, ó. Cadê a notícia? Cadê a parte que fala? Deixa eu procurar aqui. Cadê os jogadores pendurados? Aqui, achei. Bom, os jogadores pendurados são... Tá escrito bem aqui nesse parágrafo, certo? Os jogadores são Mateuzinho, Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon, André Ramalho e Angileri. Ou seja, se algum ou alguns deles tomarem cartão amarelo em Itaquera, não jogam no Maracanã. Pois é. Se alguns desses jogadores tomarem cartões amarelos, não jogam a segunda final. Então é muito importante alguns desses jogadores se preservarem. Gustavo Henrique, principalmente, nosso melhor zagueiro, não pode tomar cartão amarelo nessa quarta. Porque imagina a zaga para domingo sem Gustavo Henrique. Mateuzinho não pode tomar. Hugo Souza não pode. Enfim, então tá aí os jogadores pendurados, 8 pendurados. Imagino que o Vasco também deva ter, né? Enfim, então esses jogadores aí não podem tomar cartão amarelo, né? E desses aí, praticamente todos vão começar jogando, exceto o Angileri. Então, tem que ter um cuidado aí, né? Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar é o árbitro do jogo. Pois é, Rafael Rodrigo Klein apita em Itaquera, Corinthians e Vasco. Pois é, Rafael Rodrigo Klein. Vamos ver esse histórico do cara, né? O histórico dele em jogos pelo Corinthians. Tá aqui, ó. Árbitro Rafael Rodrigo Klein. Vamos ver o histórico dele em jogos que ele apitou do Corinthians, tá? Detalhe. Olha só os jogos que ele apitou. Olha só. Nenhum dos jogos foi na Neoquímica Arena. Esse vai ser o primeiro jogo que esse cara apita do Corinthians no nosso estádio, né? Sempre apitava com o Corinthians como visitante. Tá aqui os jogos, ó. Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e por aí vai. Essa vai ser a primeira vez dele apitando um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Outro detalhe, jamais apitou um jogo que o Corinthians venceu. Foram 2 empates e 5 derrotas do Corinthians, né? Em relação a erros dele, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele não deu um segundo cartão amarelo claro pro Lianco. Lembram disso? Até o Lianco ficou surpreso porque ele achou que seria expulso. E ele não expulsou o Lianco. E teve esse São Paulo e Corinthians, 3-1 São Paulo, ano passado em Brasília, lembram? Que ele expulsou 2 jogadores do Corinthians e não expulsou jogadores do São Paulo que mereciam ser expulsos. Pois é, na hora de expulsar jogadores do Corinthians, ele foi lá e expulsou. Na hora de expulsar do São Paulo, fingiu que não era com ele. Ah, outro detalhe, né? A última vitória do Vasco contra o Corinthians, ele apitou o 2-0 pra eles ano passado em São Januário, né? De resto, assim, jogos que ele apitou, derrota vai pro Flamengo, para o Bragantino, pro Palmeiras esse ano. Podemos dizer que foram derrotas merecidas. O Corinthians, nesses jogos, não foi bem. Até a derrota pro Vasco ano passado foi merecida também, né? O Corinthians foi mal nesses jogos. Mas enfim... Parece que ele é um árbitro caseiro, né? Que adora apitar pro lado do time mandante. No caso, o Corinthians vai ser o mandante desse jogo. Mas assim, eu espero que a arbitragem seja limpa.
tá? Ele pode ser caseiro? Pode, mas eu não quero que o Corinthians vença com ele apitando a nosso favor, de propósito, inventando pênalti ou expulsão pra beneficiar a gente. Não precisa. Vamos ganhar jogando bola, sem pensar na arbitragem. Eu tô mostrando aqui o histórico dele, tá? Que o Corinthians ainda não venceu com ele apitando, porém vai ser a primeira vez que ele apita em Itaquera, tá? Mas não vamos pensar assim, ah, ele vai errar contra a gente, entendeu? Vamos ver, tá? Ele pode até ser caseiro, mas vamos ver o que acontece. Eu espero que não tenha polêmicas de arbitragem, tá? E se ele for realmente caseiro, não precisa apitar pro nosso lado porque somos o time da casa. Não precisa, tá? Queremos ganhar jogando bola, com futebol, tá? É isso que queremos. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar, meus amigos, nesse vídeo é o seguinte, né? O Corinthians vai para uma final de Copa do Brasil, onde joga o primeiro jogo em casa e o segundo fora, né? Então vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó, Copa do Brasil de 95, a primeira Copa do Brasil que o Corinthians ganhou, tá? Seguinte, o Corinthians até aqui tem 3 Copas do Brasil, ou seja, o Corinthians venceu 3 finais de Copa do Brasil. Nas 3 finais que ganhou, todas elas decidiu fora de casa. Todas, tá? Então vamos mostrar as finais aqui, ó. Olha só. Final de 95, Corinthians 2-1 no Grêmio no Pacaembu e 1-0 fora de casa no Olímpico. Foi 3-1 no agregado, vencemos os 2 jogos, tá? Corinthians campeão. Agora 2002, vamos lá, o ano do bi da Copa do Brasil. O ano do bi, vamos lá, tá aqui, ó. Corinthians e Brasiliense, 2-1 pro Corinthians. O jogo da ida, 1-1 fora de casa. Corinthians campeão, 3-2 no agregado. E aí tem 2002. Tem aqui 2002, já foi, né? 95, 2002 e agora 2009. 2009, o ano do Tri. O ano do Tri em 2009, a final contra o Internacional. Tá aqui, 2-0 na ida e 2-2 na volta, 4-2 no agregado. Então reparem aí que o Corinthians, nas 3 finais que ganhou, venceu o jogo da ida. Reparem nisso. Então o que eu quero mostrar com essas finais aí, é que é muito importante vencer a ida. Muito importante ganhar o primeiro jogo, tá? Porque nas 3 finais de Copa do Brasil que venceu, o primeiro jogo em casa e o time conseguiu ganhar, né? Então é muito importante ganhar contra o Vasco. Eu mostrei aí o retrospecto do mata-mata, que o Corinthians tem ampla vantagem, mas assim, gente, não vamos subestimar o Vasco. Vamos com humildade, pés no chão. Eu mostrei números do mata-mata, mas não quer dizer nada, tá? E conhecemos muito bem o nosso time, que é um elenco de safado, de vagabundo, de canalhas, é o que eu acho. São tudo isso como jogadores de futebol, é o que eu penso, tá? Como jogadores são vagabundos e canalhas, como jogadores, como atletas, na minha opinião. E adoram fazer um jogo feio, principalmente em Itaquera. Esse ano, 2025, é o pior ano do Corinthians no estádio. Eu tenho certeza disso, é o pior ano. O Corinthians deixa qualquer adversário vir fazer o que quer na nossa casa. Não pode deixar o Vasco gostar do jogo. É jogo em casa, tem que ganhar. Tem que ganhar. Claro, você pega a final de 2008, que foi contra o Sport, o Corinthians fez 3-1 na ida, jogando em São Paulo, e perdeu na volta e ficou com o vice. Em 2008 isso acabou não funcionando, muito porque valia a regra do gol fora, e o Sport ganhou por causa disso. Mas nas 3 finais que ganhou, o Corinthians venceu na ida. Então é importante vencer a ida. Garante o título? Não. Mas não pode fazer igual, sei lá, 2022 contra o Flamengo. Empatou em 0-0 em São Paulo, deixou para decidir no Maracanã e foi para os pênaltis e perdeu, né? Então tem que vencer o primeiro jogo. E é um adversário acessível para ganhar. É claro, nos últimos tempos aí, o Corinthians vem arrasando o Vasco em Itaquera. Ano passado 3-1, esse ano 3-0, né? Mas era Brasileirão de pontos corridos, certo? Agora é mata-mata,
é outro jogo, certo? Não dá pra contar que vai ser 3 de novo. Eu até gostaria, seria talvez o ideal, fazer pelo menos 2 de diferença, seria talvez o ideal, mas não dá pra contar com isso, tá? Não dá pra contar com isso. Por isso tem que ter pés no chão, humildade, certo? E ganhar o jogo, independente do placar. É o ideal ganhar por pelo menos 2 de diferença? É o ideal. Mas pra mim o mais importante é ganhar. Nem que seja pelo menos por 1 de diferença. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Certo? É minha opinião, tem que ganhar esse jogo. Não pode deixar o Vasco pintar e bordar no nosso estádio. Não pode. Todo o futebol que eles não jogaram em Itaquera nesse ano, tem que jogar agora. É final, não tem desculpa. Não tem desculpa. E de novo, o Vasco não podemos subestimar. O mata-mata, a gente ganha. O Vasco talvez seja o maior freguês do Corinthians. Mas os caras, eu tenho certeza disso, eles vão querer afastar o fantasma chamado Corinthians. A gente é o fantasma pra eles. Então é isso, com pés no chão, humildade e jogando futebol, beleza? Meu palpite, 2 a 0 Corinthians. É isso aí, 2 a 0 e vamos lá que a gente consegue. Memphis Depay e Yuri Alberto fazem os gols, beleza? E esse é o meu palpite para Corinthians e Vasco, 2 a 0, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians!